Que privilégio poder partilhar com você neste momento a palavra de Deus, nesta véspera da Páscoa, para falar sobre a vitória sobre a morte. E nós vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Com a queda dos nossos primeiros pais, a raça humana foi carimbada com a sentença de morte. Tu és pó e ao pó tornarás. O homem mais rico, o homem mais culto, o homem mais influente, o homem mais poderoso morre da mesma maneira que o mendigo, que o desvalido. A morte chega democraticamente para todos. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Os reis morrem. Os poderosos deste século morrem. Mas há um que entrou na história, que pisou neste mundo, que venceu o poder da morte, que arrancou o aguilhão da morte, que matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Este é Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne, aquele que veio para ser o autor da vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Esse texto, 1 Coríntios 15, é o mais longo texto da Bíblia que trata desta matéria. Paulo escreveu este texto porque a igreja de Corinto, que era uma cidade grega, e vocês bem sabem que os gregos não acreditavam na ressurreição, por causa da filosofia dualista deles, alguns membros da igreja recém-formada estavam questionando a possibilidade da ressurreição dos mortos. Até acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mas não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. E Paulo vai dizer então que se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitarão. Se os mortos não ressuscitarão, então Cristo não ressuscitou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. A história não termina na sexta-feira da paixão. A história não termina com o drama da cruz. Jesus morreu na cruz. Morte vicária, substitutiva. Ele foi sepultado. Mas no primeiro dia da semana, ele largou para trás os andrajos da morte. Ele abriu a sepultura de dentro para fora. E ele ressuscitou gloriosa e vitoriosamente. Por isso, nós temos viva esperança. A morte não tem a última palavra. O nosso último endereço não é um túmulo gelado. A morte foi vencida. Jesus quebrou o poder da morte. E ele diz: todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. As melhores notícias que o mundo já pôde ouvir vieram do túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós não seguimos aquele que esteve vivo e está morto, mas nós seguimos aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos que a morte já foi vencida e agora não precisamos mais temer a morte, porque a Escritura diz,
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na verdade, a morte não pode mais intimidar o povo de Deus, porque nós temos hoje a garantia, a segurança e a certeza da vida eterna. Esse texto de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 15, ele trata desta matéria da seguinte forma: a ressurreição no passado é um fato histórico incontroverso. Muitas pessoas tentaram negar o fato de Cristo ter ressuscitado. Desde o primeiro século, os críticos, os agnósticos, os ateus, querem destruir e negar esta verdade magna do cristianismo. Mas é impossível. É impossível. A ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso, irrefutável. Ele ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, ao apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, e, na verdade, aqueles discípulos outrora acovardados, agora, mediante a ressurreição de Cristo e o poder do Espírito Santo, tornaram-se eles um exército poderoso a levar este evangelho até os confins da terra. Isso é um fato inegável. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está à destra de Deus. Ele está sentado no trono. Ele reina e ele voltará gloriosamente. Mas em relação ao presente, a ressurreição de Cristo é um artigo de fé. Esse é um ponto muito importante, porque se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. Então a fé é vã. Então os que esperaram em Cristo se decepcionaram. Os que morreram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, então a filosofia hedonista, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é uma filosofia mais acertada. Porém, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele abriu o túmulo e puxa a fila, de tal maneira que todo aquele que nele crê ressuscitará para a vida eterna, para o gozo eterno, tendo como ele um corpo de glória, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos este firme fundamento da nossa fé, não uma teoria, não uma utopia, não uma quimera, não um mito, mas uma verdade fundamental, é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Diz a Escritura, ele morreu pelos nossos pecados, ele, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Mas, em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo com relação ao futuro é uma esperança bendita. Esperança bendita. A nossa jornada não é rumo ao ocaso. Nós não caminhamos para um abismo. Nós não avançamos rumo ao desastre. Os gregos achavam que a história é cíclica. Os existencialistas modernos acham que a história é um desastre irreversível. Mas nós cremos, à luz das Escrituras, que a história caminha para uma consumação, onde a vitória esplêndida é do Senhor Jesus e da sua igreja.
caminhamos para aquele glorioso dia, quando Jesus voltar, em majestade e glória, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, primeiro, e depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Portanto, a hora de tomar uma decisão acerca do seu destino eterno é agora, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. A morte pode chegar repentina e inesperadamente, e não haver mais tempo para você se arrepender e crer no Senhor Jesus. Porque a única maneira de você ter a esperança bendita é de você fazer de Jesus Cristo o seu Salvador e o seu Senhor. A Bíblia diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se hoje você se render a Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, se hoje você entender e compreender e aceitar que Jesus Cristo veio ao mundo, não como um herói para dividir a história ao meio, não como um mártir para morrer por uma causa pessoal, mas se você entender que ele veio ao mundo enviado pelo Pai e também voluntariamente para assumir o seu lugar, para levar sobre si os seus pecados, para pagar o seu débito, para morrer morte substitutiva, agora mesmo você pode receber dele o presente da vida eterna. E então você não temerá mais o futuro, a eternidade. Você não temerá mais a própria morte, porque a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque na verdade, quando você fechar os olhos para este mundo, você já estará na eternidade, desfrutando da glória eterna. Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem lugar lúgubre e triste para você sofrer ou chorar, mas você estará para sempre na presença do Senhor, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E então, quando Jesus voltar, em glória e majestade, aqueles que estão no túmulo ressurgirão, virão à tona com um corpo novo, com um corpo glorificado, com um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então estaremos para sempre e sempre com Ele. Essa é a boa nova do Evangelho, a boa nova da esperança. Essa é a mensagem da Páscoa. Páscoa não é cordeiro, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa é o Cordeiro de Deus que veio para dar a sua vida pelo seu povo e ressuscitou gloriosamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja tomar essa decisão, reconhecendo Jesus como seu Salvador, certamente hoje será o dia mais feliz da sua história. Eu oro por você nesse momento. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, para que eles também recebam com alegria a vida eterna e celebrem a verdadeira Páscoa da vitória de Cristo sobre a morte. Oramos em nome dele. Amém.